Queria que tu comentasse a história do teu encontro com o rei e com o Tremendão. 2 encontros. Como é que foi aquele do barco que tu tava, que o rei te deu a chancela para cantar as músicas? Ele tem aquele projeto, o Emoções em Alto Mar, né, que é o cruzeiro dele e tal. E em 2007, né, eu tinha saído de Porto Alegre para morar em Florianópolis, né? E aí naquela época ali, eu resolvi me dar de presente isso, né? Porque imagina, são quase 20 anos atrás, né? E aí na época eu pensei assim, mega emocionado sempre, né? E eu tenho uma devoção à obra do Roberto e do Erasmo. Aí eu falei assim, quer saber? Vou juntar uns PTB aqui, vou comprar essas passagens, esses ingressos, esses troços, tudo, e vou pra lá, vou pro cruzeiro e tal. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri, antes de eu ir lá, eu tive um encontro com o Sicão, né, que é o sócio do Dodge, da DC7 e tal. E aí eu falei assim, Sicão, tô indo lá no cruzeiro. E aí o Sicão falou assim, cara, então te liga que a última tarde, né, da viagem são 4 dias e 5 noites, eu acho, não, enfim, né, 5 dias e 4 noites, 5 dias e 4 noites, ó. Aí ele falou assim, te liga que na última noite tem um karaokê com a banda do Roberto Carlos tocando, e aí eles recebem, né, tem um sorteio ali. E os passageiros, enfim, as passageiras, né, podem subir no palco e cantar com a banda do rei. Daí eu já comecei a passar mal, né? Mas eu falei, nem embarquei, já tava passando mal, assim, né? E aí quando eu cheguei para embarcar no navio, tinha uma urna gigante, assim, que antes de tu entrar pro navio, tu botava o teu nome e escrevia a música que tu queria cantar com a banda dele. Eu dei um sorteio, né? Eram 3 mil passageiros, né? 3 mil e poucas pessoas, né? E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou ser sorteado nessas 3 mil aí, né? Tô ralado, né? Daí eu fiquei todo o cruzeiro ali, só articulando e tal, até que eu consegui falar com o próprio Dodge Sirena, né? E aí o prêmio do karaokê ali, né, tipo, quem cantasse melhor, tal, o prêmio era uma coleção com todos os CDs do Roberto, né? E aí eu fui encontrar o Dodge, eu encontrei o Dodge e falei assim, Dodge, pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou fazer? Eu não vou ser sorteado, né? E tal, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei assim, eu nem quero saber do prêmio, eu tenho todos os CDs do Roberto Carlos. Eu abro mão do prêmio, eu só quero. O prêmio é eu poder cantar, né? E aí o Dodge falou assim, deixa que eu agilizo pra ti. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma surpresa. Nada, e o Dodge, claro, né? O Dodge já esquematizou tudo mentalmente. Ele falou assim, o apresentador do karaokê era o Miele. O Miele, que era uma entidade sagrada, ele é uma entidade sagrada, né, e tal, e ele era o apresentador do karaokê, porque produziu os espetáculos do Roberto Carlos nos anos 60, nos anos 70 ali, enfim, né, tinha uma ligação muito grande com ele e tal, ele apresentava, né? E aí o Dodge falou, vamos fazer o seguinte, deixa todas as senhoras se apresentarem, e quando ele der tchau, assim, pra cerimônia, quando ele encerrar a cerimônia, tu levanta do meio do público gritando e invade o palco. E eu pensando assim, meu Deus. A gente tá vendo, pra quem tá assistindo a live, tem imagens tem uma imagem desse momento, né? Imagino eu que seja desse momento. Que bom, então que tem uma imagem aí passando, então peraí. Já voltou a imagem? A imagem tá tela cheia. O Rafael Malenotti tem a data ali, 13. Daí o Dodge falou assim, e eu vou te pedir pra te cantar Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. E aí eu falei assim, não, Dodge, o homem não canta essa música, né? A música tá banida do repertório dele há anos. Não sou eu que vou desrespeitar essa, né? Então, imagina, o rei vai me mandar jogar os tubarões em alto mar aí e tal.
E aí o Dodge riu e falou assim, né, cara, relaxa, eu sei o que eu tô falando, né? Pode cantar, que ele não canta música por uma questão pessoal dele mesmo e tal, mas os outros cantando não tem problema nenhum e tal, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que o Dodge tá me... Né? Será que é um bullying de produção e tal? Mas aí eu fiquei assim, aí eu ficava perguntando pra todo mundo da equipe técnica, assim, eu falei assim, o Dodge pediu pra eu cantar Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. E aí os caras falaram assim, o Dodge que pediu? Eu falei, o Dodge que pediu. Se foi o Dodge que pediu, tá nem te preocupa. Piorou na tua cabeça. Ele sabe o que tá fazendo, assim. E eu pensei, tá, ok, né? Daí eu passei tão mal, assim, durante todo o karaokê, né? Porque daí as senhoras subiam e é um lance muito legal da banda, que é o seguinte, as senhoras subiam no palco e aí chegavam até o Vanderlei dos teclados, né? Que era o tecladista dele dos anos 60 mesmo, né? Dos filmes dele, inclusive. E aí ele pedia pra pessoa cantar, né? Então, tipo assim, a pessoa chegava ali no ouvido dele e falava, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E ele tirava no piano qual é o tom que a senhora cantava e aí informava pra banda. Ela canta em tal tom. E aí a banda tocava conforme o tom que a senhora cantava. Assim, isso aí é um troço que, né, explodiu o meu cérebro. Assim, às vezes a gente não consegue tocar nem na própria tom da música, né? Os caras sabem tocar em todos os tons, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que remar muito nesse barco, né? Pensando, né? E aí, quando chegou a minha vez, aí o Miele botou a mão na urna, aquela do começo da viagem, assim, com 3 mil nomes, né? Com 3 mil bilhetes. Ele colocou a mão lá no meio da urna, assim, e ele puxa, assim, Rafael, ele me sorteou mesmo. Era pra ser, né? Era pra ser mesmo, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, ele me sorteou e agora eu subo, eu vou, eu faço, o que eu faço? Eu vou, o cara acabou de chamar meu nome, né? E eu pensando assim, mas o Dodge pediu pra ser no fim e tal. Daí eu achei, tipo assim, eu cheguei no banheiro vomitar, assim, de tão mal que eu fiquei, assim. Eu fiquei tão nervoso, assim, tão apavorado, que eu cheguei no banheiro, assim, passar mal, assim. Aí voltei suando frio e tal. Aí quando terminou, a última senhora cantou e tal, e ele falou assim, então vamos encerrar aqui e tal. Daí, né, vou cumprir agora o que o Dodge falou. Eu dei um grito tão alto assim, que eu só não ensurdeci, porque elas já estavam com, né, meio caminho andado, assim, né? Eu só não ensurdeci. Mas elas ouviram bem alto, assim, né? Depois de tantos anos, elas ouviram bem alto um grito, assim, assim, Miele, para esse navio que eu quero subir nesse palco. E aí eu fui já levantando e caminhando, assim, o Miele obviamente sabia de tudo, né? Aí o Miele disse, mas o que é isso? O que é isso? Uma invasão e tal. E aí as senhoras já cheguei com a torcida contra, assim, né? Onde já se viu isso e tal, e Miele brincando e tal. E aí eu assim, Miele, pelo amor de Deus, deixa eu cantar uma aí, não fui sorteado e tal. Preciso cantar uma com a banda. E aí assim, mas... E aí, vocês acham que ele deve cantar? E aí era um alto astral, né, o navio do Roberto, assim. Daí as senhoras já estavam tudo, deixa, e só umas mais xiitas, assim, mata esse guri, né, tal, heresia total, né. Daí então canta lá, tal. Aí eu cheguei no ouvido do Vanderlei, de que vale o céu azul. Aí ele assim, olha aqui, aí ele se levantou do piano assim e falou pra banda assim, ele canta no tom original, cara. Daí toda a banda tocou de pé, assim, se levantaram, todo mundo tocou de pé, assim, e aí começou, que são essas imagens aí, né? E aí eu cantei, eu quero que vá tudo pro inferno, assim, cara. Quando terminou, assim, cara, o palco tava assim, o teatro tava assim, que parecia que tinha rolado uma bomba atômica, assim. Elas estavam muito felizes, assim, porque foi muito bonita a apresentação, assim, né? Eu cantando com toda a minha emoção e a banda mandando lenha, né? E tal. Daí terminou, assim, cara, o teatro veio abaixo, assim, e aí o Miele vem, assim, e fala
para as senhoras, eu falo assim, isso aqui é uma brincadeira nossa, o Rafael é o vocalista de uma banda lá do Rio Grande do Sul, Acústicos e Valvulados, ele é muito fã do Roberto Carlos e aí a gente preparou essa surpresa para vocês e tal, né? E aí ele falou assim, não, e o mais importante, ele não tá concorrendo ao prêmio de todos os CDs, aí as senhoras que tinham cantado assim, né? O alívio da senhora, né? Quando eu cantei, a senhora disse, lá se foi minha coleção de CD, né? E tal. E aí ele não tá concorrendo ao prêmio e tal. E aí ele pode... O que vocês acham? Ele canta mais uma e tal. Aí eu já tinha ganho todo mundo. Até as que tinham me vaiado e querendo a minha cabeça já tinham... Não, então tá, se é uma brincadeira e tal, faz parte, né? Daí Aí eu cantei as curvas da Estrada de Santos e quando terminou a minha apresentação veio o produtor do Roberto ali, né, e me colocou uma pulseira e falou assim, o Roberto quer falar contigo agora. Daí, imagina, né? Eu já tava passando mal, já. Eu falei assim, daí eu fui só sendo encaminhado, assim, e, né, pro camarim e tal. Aí quando eu cheguei no camarim, assim, ele tava sozinho. Aí tinha uma mesa e tinha um monitor, assim, onde ele assistia as pessoas se apresentando, assim. Tinha um monitor direto do palco, né? E aí quando eu cheguei, assim, ele tava com as mãozinhas na cintura, assim. Aí ele me olhou assim, você mandou bem, hein, bicho? E aí eu tatuei aqui embaixo do rosto dele, né? O você mandou bem, hein, bicho, né? Tipo assim, perpetuei esse momento. E aí no ano seguinte, eu tava morando em Floripa, né, tal. Aí tocou o meu celular e aí eu atendi, assim, um número que eu não sabia, eu atendi, e o cara falou assim, aqui é da produção do Roberto Carlos, a gente vai ter agora o Emoções em Alto Mar e o Roberto, né, enfim, e a gente gostaria de saber se tu gostaria de voltar como nosso convidado para repetir a apresentação do ano passado. Assim. Que presente, né? Imagina? Daí eu nem dormi mais, eu acho, desse dia até o dia da apresentação. E o legal é que quando eu fui, né, bancando do bolso, eu fui lá no clima Titanic, assim, lá no primeiro andar, lá, né, junto assim, lá no porão do navio. Lá no porão do navio, água pela cintura, né, tal, né. Aí, quando eu voltei no ano seguinte como convidado, eu tava no 8º andar do Transatlântico, assim, aí, tipo assim, foi do luxo poder, né, fui pro já do luxo poder e glória. Subiu na vida. Literalmente subi na vida, fui pro 8º andar e tal, e aí me diverti muito, assim, cantei Quando daí, né, que foi legal também, cantei mais 2 músicas e tal. E aí me diverti bastante, voltei no camarim do Roberto de novo, assim, né? Que massa. E teve isso. Mas quando eu conheci ele pela primeira vez, também é uma história muito legal, que foi em 2001, quando a gente estava em Belo Horizonte gravando o 3º disco do Acústicos Valvulados. A gente estava gravando no estúdio do Skank, né? Com a produção do Haroldo e do Henrique, né? O baterista e o tecladista do Skank, eles estavam produzindo nosso disco, dessa foto aí que tá passando agora, ó. E aí a gente tava gravando o disco e daqui a pouco veio a notícia, assim, o Samuel tava ali também e tal, né? E aí os caras comentaram assim, o Samuel foi convidado pro acústico do Roberto Carlos, pra ele lá tocar o É Proibido Fumar com ele, assim. Daí eu já comecei a passar mal, assim, né? Eu falei assim, como assim? Porque o Roberto vinha do luto da Maria Rita, né? Ele não estava mais se apresentando, ele tinha se retirado por um tempo, assim, das apresentações, e ele ia voltar nessa noite da gravação do Acústico MTV. E aí eu falei assim, mas o Roberto o Roberto vai voltar, aí eu já comecei a passar mal, eu acho que eu não vou nem conseguir mais gravar esse disco, pelo amor de Deus, já tô tremendo aqui. E aí os caras começaram a rir da minha cara e falaram assim, mas tu quer ir junto? Eu falei, claro, né? Falei, então tá, então vamos junto, né? Vamos junto lá daí, porque eles nem iam ir. E aí eu botei tanta pilha assim na gravação, e eles falaram, então é o seguinte, então vamos junto todo mundo e tal, né? Daí eu fui com os guris, e era uma plateia seleta de 150, imagina, né? Uma plateia de 150 confirmados, né? Do Brasil todo, né? E
E aí, no fim das contas, acabou sendo, né, um show para 149 VIPs e eu. Será que a gente... Algum VIP caiu da gig. Foi embora. Algum VIP caiu da gig e eu tomei o lugar e tal. E foi um momento muito especial mesmo. Aí quando eu entrei assim, eu pensei assim, não vou nem sentar na primeira fila, senão eu vou morrer certo. Aí eu sentei na segunda fila, assim, bem na frente dele, assim. E quando ele entrou no palco, assim, eu comecei a chorar e só parei de chorar, acho que 2 dias depois, assim, fiquei chorando o tempo todo, assim. E aí quando eu cheguei no camarim, que daí sim, era o meu primeiro encontro com ele só me olhou e falou assim, pô, bicho, eu vi que você tava bem emocionado, hein, e tal. E eu falei, Roberto, é porque tu é o maior, porque tu é isso, porque tu é aquilo e tal. E ele assim, que isso, bicho, eu apenas canto. Não, e assim, não vem com essa, né?